Olá pessoal, vamos aprender agora como a gente constrói um gráfico dinâmico no Excel. O que eu chamo de gráfico dinâmico é aquele gráfico que você não precisa ficar ajustando toda hora que insere um dado novo aquela escala do gráfico. Então, para exemplificar isso aqui, nota esse gráfico que está na planilha disponível para download que vocês têm. Se eu adicionar um dado novo, por exemplo G e 7, o gráfico se ajustou automaticamente. Eu não precisei vir aqui e mudar esse range manualmente. Então é isso que é um gráfico dinâmico. Toda vez que eu inserir um dado novo aqui, a escala do gráfico vai se ajustar automaticamente. Agora vamos ver como é que a gente implementa isso no Excel. E antes de implementar, a gente precisa entender dois conceitos diferentes. O primeiro conceito é o conceito de Name Manager, ou gerenciador de nomes em português. Só lembrando que eu vou usar o meu padrão no Excel, sempre o padrão em inglês, que é o padrão que eu recomendo que vocês usem. Mas se por acaso você quiser usar em português, não tem problema nenhum. Eu vou estar sempre falando os dois nomes, o nome em inglês e o nome em português. Então esse Name Manager é uma coisa que muita gente não sabe que existe no Excel, mas vai ficar muito importante na hora de fazer esse gráfico dinâmico. Vou botar um exemplo bem simples do Name Manager. Lembrando que se você escreve igual e referencia essa célula, a célula A1, o Excel sabe que o A1 é o nome dessa posição. É assim que normalmente você se referencia numa célula dentro do Excel. Mas também tem uma opção de você criar um nome para essa célula. E tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é você vir aqui nesse topo da célula, onde já tem o nome dela, A1, B1, C1 e assim vai, e alterar para o nome que você quiser. Por exemplo, eu posso escrever o nome teste. Então agora eu consigo referenciar essa célula de duas formas diferentes, chamando ela de A1 ou botando igual, e até quando eu começar a escrever teste vai aparecer esse novo nome que eu criei. Então se eu botar teste, ele vai estar referenciando isso que eu criei. A segunda forma de criar um nome é vir aqui nesse Fórmulas e vir nesse Name Manager, ou gerenciador de nomes, se estiver usando em português. Já tem uns que já veio com a planilha, que eu já criei, mas se quiser criar algum novo, só aperta New, escreve um nome para ele, teste 2, por exemplo, e aqui nesse Refer To você põe que range é esse que você está criando. Pode ser tanto uma célula, ou pode ser um range mesmo. Aqui eu posso criar do A1 ao A10, por exemplo. Então agora o Excel sabe que esse range teste 2 é o range A1 ao A10. Eu posso me referenciar de duas formas, botar um soma, por exemplo, soma do A1 ao A10, ou botar direto o soma teste 2. Só botar um exemplo aqui, vou botar alguns números aqui. Aí que nem eu falei, agora eu posso escrever sum, ou soma em português, teste 2, que é esse range que eu criei, e ele vai estar somando automaticamente esse range que eu criei. Seria a mesma coisa de botar sum teste 2 ou sum A1 a A10. Agora, olhando assim, não parece grandes vantagens por que criar esse nome, por que usar esse Name Manager, ou gerenciador de nomes. Mas no VBA vai ser extremamente importante essa criação de nomes. No Excel, a gente vai ver no exemplo do gráfico, mas algo que pode ajudar um pouco esse gerenciador de nomes é organizar fórmulas. Aqui, por exemplo, eu botei um exemplo bem simples, que é o cálculo da hipotenusa de um triângulo, e eu criei dois nomes, cateto 1, cateto 2, que até se olhar aqui em cima já está criado. E aqui na fórmula da hipotenusa, ao invés de eu botar B1 e B2, ela está referenciando a esses nomes que eu criei. Então fica um pouco mais organizado a fórmula. Essa é uma das vantagens possíveis de usar o Name Manager no Excel. Mas, de novo, no VBA é muito importante, e para a criação desse gráfico é também extremamente importante. A criação desse gráfico dinâmico a gente vai ter que fazer usando o Name Manager. Agora que a gente entendeu sobre o gerenciador de nomes, agora a gente precisa entender a segunda função necessária para construir esse gráfico dinâmico. E é a função Offset, ou desloque em português. Uma função que eu uso bastante, eu acho muito flexível. Então vou explicar mais ou menos como é que essa função funciona e como ela pode ser aplicada na hora de construir esse gráfico dinâmico. A função Offset ela tem 5 parâmetros.
São esse referência, row de linha, coluna e 2 parâmetros, quando está com essa indicação de chaves, são parâmetros opcionais. A função vai funcionar com ou sem esses parâmetros, que é o parâmetro de altura e largura. Vamos primeiro trabalhar com os parâmetros normais, os 3 principais parâmetros. Vou botar um exemplo bem simples, de você fazer o offset desse range A1 e uma linha e nenhuma coluna. Como o próprio nome em português diz, desloque, é uma função para deslocar nas células. Então aqui, começa essa minha referência, A1, e eu estou andando uma linha positiva, e eu estou andando uma linha para baixo e nenhuma coluna. Então, por isso ela está retornando 2. Está vindo daqui e andando apenas uma linha. Se eu botar aqui 2 linhas e uma coluna, vai me retornar esse 6. Por quê? Porque está partindo da minha referência 1, andando 2 linhas e uma coluna para a direita. Lembrando que positivo faz esse deslocamento para baixo e para a direita, e negativo faz o deslocamento para cima e para a esquerda. Se eu botasse -1, ele daria um erro, porque não existe, mas ele procuraria uma célula acima. Como eu falei, dá para fazer muita coisa dinâmica com isso. Vou mostrar agora um exemplo simples. Esse aqui é um exemplo bem simples. Vamos supor que você quer calcular a performance de 5 dias de uma ação, de um índice, o que for. O que você faz? Você vai comparar o preço atual contra o preço de 5 dias. Você pode colocar essa fórmula de performance simples. Preço atual sobre o preço dos 5 últimos dias, menos 1, que ele vai calcular a performance. Então, quando eu expandir essa fórmula, o Excel vai sempre deslocando uma linha para baixo e vai calcular sempre a performance dos últimos 5 dias. Mas agora vamos supor que em vez de 5 dias, eu quero calcular a performance dos últimos 4 dias. Eu teria que vir aqui e mudar essa fórmula e deslocar para baixo. Funcionaria perfeitamente, mas eu teria que fazer esse passo extra. Nessa coluna aqui do lado, eu fiz essa fórmula usando o offset, ou seja, estou comparando o preço atual com uma fórmula do preço atual offsetado por um range dinâmico que eu coloco aqui. Então aqui eu já veio com 5, então se por acaso quiser contra os últimos 4 dias, eu só mudar essa fórmula que ele vai calcular automaticamente. É só um exemplo simples como a gente usa o offset com aqueles 3 parâmetros principais. Agora vamos entender como usa esses parâmetros opcionais de altura e largura. Não vai ficar muito intuitivo agora, porque agora em vez de ser um deslocamento e chegar numa célula, ele vai estar retornando um range. Por que eu falo isso de retornar um range? Eu vou escrever agora aqui em cima o offset, não andando nenhuma linha, então o row igual a 0 e o column igual a 0. Mas agora na altura eu vou colocar 3. Ele me retornou 5, mas na verdade esse 5 não tem significado nenhum. Por quê? Porque agora ao invés de estar retornando uma célula, essa fórmula está retornando um range. Um range que começa no A1, não desloca nenhuma linha, nenhuma coluna e tem altura 3. Ou seja, ele está me retornando o range A1 a A3. Isso eu vou ver claramente se eu colocar uma soma desse offset. Então vou botar sum desse offset aqui. Colocando essa fórmula, se olhar, ele está me retornando 8. Por quê? Seria exatamente eu colocar sum de A1 a A3, que é esse range. Então 1 mais 2 mais 5 é 8. Então agora ele está me retornando esse range. Então é isso que eu vou usar no meu gráfico dinâmico. Eu vou usar um range criado pelo offset, mas agora eu preciso deixar esse range dinâmico. O que seria esse range dinâmico? Toda vez que tem um dado novo aqui, ele teria que colocar esse dado novo. Então aqui, por exemplo, tem 4 dados, do 1 até o 7. Então seria proporcional ele ter altura 4. Ele pegaria, nesse caso é uma soma, ele pegaria do 1 até o 7, por isso está dando 15. Agora se eu adiciono um dado novo aqui, o 10, ele não alterou a minha fórmula, continua indo até o 7. Agora vamos pensar numa fórmula que vai fazer isso automaticamente, que vai transformar esse 4 no número automático. E uma fórmula possível é a fórmula, em inglês chama COUNTA, ou em português contar.val. O que vai fazer essa fórmula? Vou botar aqui esse COUNTA, dessa coluna A toda.
vai contar quantos valores estão preenchidos aqui. Na prática, essa fórmula vai estar me retornando 5, que é exatamente o parâmetro de altura que eu preciso. Então já deu para perceber como é que eu faço um range dinâmico. Toda vez que entrar um dado novo aqui, vai mudar essa fórmula do COUNT-A e vai aumentar o número do meu range. Então já está quase pronto como é que a gente faz esse gráfico dinâmico. Agora é só implementar isso tudo dentro do gráfico. Agora vamos para finalmente a construção do gráfico. Se olhar nessa sheet principal, o gráfico dinâmico, e vir nesse Fórmulas, Name Manager, ou gerenciador de nomes, você vai perceber que eu criei dois nomes aqui, o eixo X e o eixo Y, que é justamente esse eixo X e esse eixo Y. E se olhar nesse Refers To, é onde está a fórmula desse range. O range pode ser tanto um nome, eu poderia vir aqui direto e botar range A6 a A13, ou escrever uma fórmula para ele. E a fórmula que eu escrevi é justamente essa fórmula do offset que a gente acabou de aprender. Então, escrevi começando no A6, deslocando 0 linhas, 0 colunas, e na parte da altura é uma função COUNT-A, essa coluna A toda, menos 1, ou seja, para desconsiderar essa coluna de cabeçalho. Então, se reparar, eu fico até pontilhado. Quando eu saio aqui e clico no Refers To, ele fica pontilhado esse range que veio dessa forma. Eu fiz a mesma coisa para o eixo Y, de novo com essa fórmula COUNT-A. Então, toda vez que eu adicionar uma informação aqui, o COUNT-A vai entrar em ação e eu vou ter uma informação a mais. E é assim que eu faço esse Name Manager com esses ranges dinâmicos. Agora, para fazer o gráfico, eu venho com o botão direito, Select Data, e no meu gráfico, se olhar, aqui é o nome da série, eixo Y, e no valor da série, eu ponho esse Name Manager que eu acabei de criar, esse eixo Y. Tem só um detalhe um pouco chato. Na hora de fazer, não adianta só escrever o nome que você criou. Você tem que botar o nome da sua planilha, ponto, a extensão dela, nesse caso é um ponto .xlsm, exclamação e assim o nome. Isso é só um detalhe. Então, eu criei o nome com a fórmula offset e depois, no Serial Values, eu coloco aqui. Coloquei para o eixo Y, e se olhar aqui no meu eixo X, também está com outro nome. Então, assim que você criou um eixo dinâmico, toda vez que eu adicionar informação aqui, ele vai estar se atualizando automaticamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.